Olá, meu nome é Israel. Vou fazer agora a apresentação da atividade de sistemas embarcados. Bom, a atividade a gente usa um simulador da placa PIC 18F4520 e usa uma IDE para poder desenvolver o código, né, e compilar para ver se não tem nenhum erro. Bom, aí esse código ele é carregado nesse simulador aqui e o simulador vai, obviamente, simular aqui o que vai ocorrer no código. Bom, a atividade ela é simplesmente clicar em um botão e fazer uma contagem, né? Então, no caso aqui, eu selecionei o RB1. Toda vez que eu clicar nele, o meu programa do display ele vai atualizar. Então, a contagem está em 0, quando eu clicar ela vai para 1. E sempre que o valor de contagem for um número par, o botão, o B7 aqui embaixo, né? D7, perdão. Não, B7 mesmo. O LED B7 ele vai ficar apagado e sempre que for um valor ímpar, o B7 vai acender. Bom, então, demonstrando aqui, ó, sempre que eu clico, eu atualizo o display e o B7 acendeu, porque é um valor ímpar. Continuando o valor par, B7 apaga o display em 2. E sempre que eu chegar em um múltiplo de 5, a buzina está setada para apitar. Então, cheguei em 5, a buzina está apitando. Passei do valor 5, a buzina parou. E bom, como eu tenho só um LED, só um display, né, à disposição aqui, eu não consigo acender os outros ao mesmo tempo. Então, quando eu chego no 9 e vou ir pro 10, eu acendi o pontinho aqui do lado para sinalizar que eu extrapolei o valor. E lembrando que aqui é um múltiplo de 10, então a buzina vai estar acesa. Bom, se for clicando, ele vai continuar atualizando o LED normalmente, mas o display vai estar com valor extrapolado, então eu deixei só o ponto aceso. Bom, passando um pouco para o código aqui, meu código ele usa uma função que vai me auxiliar aqui. Então eu declarei ela aqui em cima. E o resto eu consegui desenvolver tudo no main mesmo. Então eu tenho uma variável que vai ser a minha contagem de pressionar o botão. Aqui eu coloco, né, as entradas e as saídas. Então a porta D vai ficar que são os segmentos, né? Elas vão ser output. A porta A, ela vai ser a seleção dos display. Então no caso eu selecionei o primeiro display aqui embaixo, o disjunct, que ele é da porta A, né, do registrador RA2 aqui. R porta A2. E, bom, você tem o botão 1 como input, que é o que eu estou apertando, o RB1 aqui. O RB7, que vai ser o LED, né? Ele vai ser um output. Então, o LED B7. E, por último, o buzzer, né? Que ele é um output também, o RC1. Bom, depois disso, eu criei um laço while aqui, porque eu quero que isso ocorra a todo momento, né? Dentro desse laço, eu faço uma verificação. Se o meu botão pressionado ele está com o valor que eu quero, né? Então, por padrão, o botão ele vai ter valor alto, né? Então, sempre que eu pressiono, ele apaga, na verdade. Então, o botão ele inicia com valor 1, eu tenho que verificar se ele for pressionado. Então, quando ele é pressionado, ele vai para 0. Então, por isso, se não o valor do botão, eu dou um delay, né, para reconhecer, para não dar problema de eu clicar o botão muito rápido, eu não querer ter clicado, né? Então, eu clico, dou um delayzinho, espero e verifico se eu ainda estou pressionado nesse tempo. Lembrando que aqui é 100 milissegundos, então é bem rápido isso. Bom, se o botão foi de fato pressionado, então ele vai aumentar o valor da contagem, né? O meu LED vai acender, né? Então ele vai trocar o valor dele. Como ele vai ficar sempre trocando o valor de 2 em 2, então a cada 2 vezes ele vai repetir, né? Então eu consigo simplesmente alterar o valor dele. Então se ele está com valor baixo, ele vai alterar o valor, vai para 1. Se estiver com valor alto, vai para 0. E assim por diante. E assim garante, né, que a cada 2 vezes ele vai repetir a sequência, né? Então ele está aceso, apaga e depois repete de novo. Bom, depois eu pego a minha porta D, né, que ela é responsável pelos segmentos, e, e uso minha função aqui. Minha função ela vai retornar já os valores certos de cada segmento aqui. Então por isso minha porta D já recebe direto esse valor. Não preciso ficar selecionando cada segmento que eu quero acender.
E por último, a porta C, a porta C do buzzer, né? Ela vai apitar ou não, ela vai verificar isso. Então, no caso, se a minha contagem for se minha contagem for múltiplo de 5, né? Para descobrir se é um múltiplo de 5, posso fazer mod 5, verifico se o resultado desse mod é o valor zero. Então, se ele for zero, ele vai ter que retornar que é verdadeiro aqui, né? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai colocar o valor 1, caso contrário, vai colocar o valor zero. Assim, ele seta como 1 sempre que for múltiplo de 5, né? E só passando agora pela minha função aqui, né, que ativa de fato os segmentos, que retorna, né, o valor de cada segmento. Eu fiz um switch case, né, então para cada número aqui, eu vou retornar um valor em decimal, que em binário ele corresponde aos segmentos que eu quero acender. Então, por exemplo, a gente sabe aqui que eu tenho o segmento A, B, C, D, F, G, e cada posição desse binário vai ser um desses segmentos. Então, seria como eu falasse algo assim. A correspondência vai ser de trás para frente, então é G, F, E, D, C. Opa. Só um momento. FG, ele vai fazer o contrário aqui. Então, em binário, ele vai ficar algo como GF, E, C, D, B, A. Então, para cada valor binário, para cada dígito binário aqui, ele vai acender um desses segmentos. Então, o primeiro aqui, que está em alto, ele está acendendo o segmento A, o segundo o segmento B, e assim por diante. Aí, convertendo esse valor binário para decimal, ele vai virar 63. Então, por isso que tem esses valores que parecem aleatórios, mas são de acordo com o binário que eu quero acender. E daí a minha porta D ela vai receber esses valores decimais e ela faz a conversão automática. Então, por isso não tem necessidade de eu fazer em binário mesmo. E bom, eu vou compilar aqui uma vez só para mostrar que está de fato ocorrendo, né? Eu vou trocar até o display aqui para o display 2. Então ele está com uma porta RA2, vou para a porta RA3. Eu vou compilar uma vez. No meu simulador vou carregar o arquivo em Exa. E passei para o display 2 aqui, então tá tudo certo. 4, múltiplo de 5, 6, opa, deu um lag. 7, 8, 9 e assim. Bom, esse foi meu trabalho, obrigado pela atenção. E aí?